Olá pessoal, nessa videoaula ainda a gente vai estar discutindo essa noção intuitiva de limites, tá bom? Para isso, a gente vai analisar agora o seguinte problema. Determinar a área do círculo abaixo, ou seja, determinar a área desse círculo que tem raio 3. Mas aí você poderia estar me questionando o seguinte: ué, professor, calcular a área de um círculo de raio 3 é muito fácil, basta usar a fórmula A igual a πr ao quadrado que você consegue calcular essa área. É verdade. Você tem toda a razão. Isso é possível. Mas eu vou calcular essa área de outra forma a fim de trabalhar um pouco mais com você essa noção intuitiva de limite. Eu vou estar calculando aqui essa área por aproximação. Mas antes da gente começar a fazer as contas propriamente ditas, deixa eu lembrar aqui com você uma fórmula que é a seguinte. Se você tem um triângulo qualquer, ó, imagina aqui um triângulo qualquer. Um triângulo qualquer. E você conhece desse triângulo dois lados, vamos supor esse e esse. E o ângulo compreendido entre esses dois lados, que eu vou chamar de alfa, é possível calcular a área desse triângulo através da fórmula A igual a meio BC vezes seno de alfa. Uma relaçãozinha bem simples de ser justificada. Não vou fazer isso aqui para a gente estar ganhando tempo aqui na nossa videoaula, tá bom? Mas acredita em mim, é a mais pura verdade. Se você tem um triângulo e conhece desse triângulo dois lados e o ângulo por eles compreendido, alfa, a área desse triângulo é dada por meio BC seno de alfa, tá bom? Voltemos então ao nosso problema, que é calcular a área desse círculo. Conforme eu disse para você, nós vamos calcular por aproximação. Inicialmente, eu vou considerar esse triângulo equilátero e vou calcular a área desse triângulo equilátero. É uma aproximação para a área do círculo. Boa, mal, não sei. De qualquer forma, a área desse triângulo equilátero inscrito é uma aproximação para a área do círculo. Bom, para eu calcular a área desse triângulo equilátero, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividi-lo em outros três triângulos. Ó, eu vou traçar esse segmento aqui, vou traçar esse segmento aqui. Ó. E aí você está observando que esse triângulo equilátero foi dividido em outros três triângulos. Ó, esse aqui e esse aqui. Portanto, para eu calcular a área desse triângulo equilátero, que eu vou chamar de A3, basta você calcular a área de um desses triângulos aqui e multiplicar por 3. Então, a área do triângulo equilátero, que eu estou chamando de A3, vai ser 3 vezes a área de um desses triângulos. Bom, vamos fixar nesse triângulo aqui, então, pessoal. Ó, o que eu conheço desse triângulo? Um lado aqui, que é o raio, que é igual a 3. Esse lado aqui também, que é o raio, que vale 3. E esse ângulo aqui, olha, que eu conheço, que vale 120 graus. Por que 120 graus? Porque esse triângulo equilátero dividiu a circunferência em três partes iguais. Como a circunferência completa tem 360 graus, 360 dividido por 3 dá o 120. E agora eu vou usar essa fórmula aqui que eu discuti com vocês. Ó. Porque eu conheço desse triângulo dois lados, está vendo aqui? E o ângulo por eles compreendido. Portanto, A3, que é a área do meu triângulo equilátero, vai ser 3 vezes meio vezes 3 vezes seno de 120 graus. Estou olhando para a fórmula aqui. Ó. Meio, um lado é 3, outro lado é 3, e o ângulo compreendido entre esses dois lados é 120. Aí, beleza. Continuando. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, sobre 2, vezes o seno de 120, que é o mesmo que seno de 60 graus, porque são suplementares esses dois ângulos, não é verdade? Bom, então fica 27 sobre 2, vezes o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. E aí, pessoal, se você usa uma calculadora, sem problema nenhum, você vai concluir que a área desse triângulo equilátero é aproximadamente 11,69. Ou seja, uma primeira aproximação para a área do círculo é 11,69, quando eu considero o triângulo equilátero inscrito aqui nesse círculo. Ah, professor, será que eu não consigo melhorar essa aproximação?
Claro que eu consigo, pessoal. Basta considerar agora, por exemplo, um quadrado inscrito nesse círculo. A área desse quadrado vai ser uma aproximação melhor ainda do que a área do triângulo equilátero. Então vamos lá, vamos calcular a área desse quadrado, que eu vou chamar de A4. Novamente, eu vou dividir esse quadrado como eu fiz com o triângulo equilátero. Ou seja, vou dividir em triângulos, né? E aí, conforme você está observando, eu consigo dividir esse quadrado em 4 triângulos iguais, não é verdade? Portanto, para eu calcular a área desse quadrado, que eu estou chamando de A4, basta fazer 4 vezes a área de um daqueles triângulos. Ou seja, calcula a área de um desses triângulos e multiplica por 4. Vamos fixar nesse triângulo aqui, esse da direita. O que eu conheço dele? Ó, um lado 3, outro lado também 3, tudo é raio do círculo, e mais o ângulo por eles compreendido, que é 90 graus. Porque agora a circunferência foi dividida em 4 partes iguais. E 360 dividido por 4 dá 90. Bom, então aqui fica 4 vezes, olha para cá agora, ó, meio, lado que é 3, vezes seno do ângulo por eles compreendido, que é 90 graus. Quanto vai dar isso? Ó, esse 4 com esse 2, você pode estar simplificando. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 3, 18. Vezes o seno de 90 graus, que é 1. E 18 vezes 1 dá 18. Olha só que beleza. Obtive uma aproximação melhor para a área do círculo. Ó, aqui anteriormente a gente tinha obtido 11,69, agora 18, não é verdade? Será que a gente consegue melhorar ainda mais essa aproximação? Será que eu consigo uma aproximação melhor para a área desse círculo? Claro que consigo. Se você considerar um pentágono, a área do pentágono regular vai ser uma aproximação melhor ainda. E a área do hexágono, que nós vamos trabalhar agora, vai ser uma aproximação melhor ainda, não é verdade? Vamos lá? Então, vou calcular agora o A6. O que é o A6 para mim? É a área do hexágono. Novamente, você vai observar que esse hexágono eu posso decompô-lo em triângulos. Quantos, professor? Em 6 triângulos. E todos eles iguais, né? Todos eles congruentes. Ó. Tá bom? Portanto, para eu calcular a área desse hexágono, basta calcular a área de um daqueles triângulos e multiplicar por 6. Ou seja, o A6 vai ser 6 vezes a área de um daqueles triângulos. Vamos fixar aqui nesse triângulo aqui? Bora lá? O que eu conheço desse triângulo? Um lado, 3. Outro lado que também é 3, que é o raio do círculo, né? Todos esses dois lados aqui são o raio do círculo. E o ângulo compreendido entre esses dois lados, que é 60 graus. Eu tenho certeza que você já observou isso, não é verdade? Por que é 60? Porque agora a circunferência foi dividida em 6 partes iguais. E 360 dividido por 6 dá 60, tá bom? Então, a área do hexágono, o A6 fica 6 vezes, agora você olha para cá, ó, meio, lado que é 3, vezes agora o seno de 60 graus. Não é verdade? Bom, vamos às continhas aqui. Esse simplifica com esse, né? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vezes o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Tá bom? E aí, se você faz essas continhas, né? Pode estar usando calculadora, sem problema nenhum, você vai obter 23,38. 23,38. Olha, uma aproximação melhor ainda. E aí eu tenho certeza que você já observou o seguinte: quanto maior o número de lados do polígono inscrito, mais se aproxima a área desse polígono da área do círculo. Não é verdade? Só por curiosidade, se você considera agora um polígono de 10 lados, um polígono regular de 10 lados, tá? Você obtém um A10 igual a 26,45. 26,45. Se você considera
um polígono regular de 10 lados inscrito no círculo. A área desse polígono é 26,45 e é uma aproximação melhor do que as anteriores. Tá bom? Você considera, ó, tudo isso a título de curiosidade, um polígono de 100 lados, um polígono regular de 100 lados. Aí você obtém um A100. O A100 é quanto? 28,25. Tudo bem? E assim por diante. Tá bom? Então, o que dá para a gente observar, pessoal? Ó, novamente para você. Quanto maior o número de lados do polígono inscrito, mais a área desse polígono se aproxima da área do círculo. Mas, professor, quanto se aproxima do círculo? O quanto você quiser. Ai, meu Deus do céu, o que você quer dizer com isso, com o quanto você quiser? Eu quero dizer o seguinte, imagine um número bem pequeno, 0,01, por exemplo, 0,01. Você consegue um polígono AN, tal que a diferença entre a área do círculo e a área do polígono AN é menor do que esse 0,01, é menor do que esse erro. Como é que você faz isso? Basta considerar um número N de lados suficientemente grande. Isso que quer dizer, tá bom? Então, quanto maior o número de lados do polígono, mais a área desse polígono se aproxima da área do círculo. Quando isso acontecer, pessoal, a gente escreve assim, ó, que a área do círculo, a área A procurada, é o limite, quando n tende a infinito, de AN. Pronto, chegamos no nosso objetivo, ó, noção intuitiva de limite. Tá bom? Vamos fazer uma animação aqui para você entender melhor o que eu quero dizer com isso? Bora lá. Bom, observa aqui, pessoal, eu tenho inicialmente o círculo, né, e dentro desse círculo tem um triângulo equilátero, né, o triângulo equilátero inscrito. O número de lados do polígono vai aumentando e a área desse polígono vai tendendo à área do círculo. Tá vendo? A última imagem aí é considerando n igual a 20, um polígono de 20 lados. Tá bom, pessoal? É isso aí, então, firme no propósito.